Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui. E como o Oswaldo falou, falar de Allan Kardec é realmente assim, é espetacular. Parece que a emoção sobe. Só de você estudar, de você ler, né, de você sentir, começar a entender quem foi esse homem, né? Esse grande homem. A gente vai falar um pouco disso. Mas é só lembrando, uma vez me pediram para fazer uma palestra e falar de Bezerra de Menezes. Acho que foi uma das palestras em que eu fiquei mais emocionada na minha vida. Né? E agora, de novo, Allan Kardec. Né? Então, assim, quando o exemplo das pessoas que fazem o seu trabalho são muito importantes para nós. Então, por todos os ensinamentos que nós aprendemos, por tudo que nós estudamos, o exemplo de vida de pessoas é que consegue realmente mudar algo em nós. E eu confesso para vocês que ao estudar um pouco, ler um pouco sobre a vida de Allan Kardec, a gente já conhece há algum tempo, mas aprofundar um pouco mais, despertou algo diferente, assim. Me fez pensar em trabalhar, né, em pautar a minha vida de uma outra forma, com algumas coisas, acrescentando algumas coisas. Então eu espero que eu consiga passar para vocês também a importância, né, desse trabalho, desse exemplo. E por que falar da missão de Allan Kardec? Né? Oswaldo falou no início, é por causa dele que estamos aqui. Né? É por causa dele que tem essa casa maravilhosa. Eu cheguei e tirei algumas fotos para mandar para minha família que não conhecia, que é tão gostoso, tão acolhedor esse ambiente. Né? Por isso estamos aqui. Essa missão, a missão que foi, né, a sua vida, que ele veio fazer, transformou as nossas vidas. Ele transforma todos os dias as vidas de muitas pessoas. E através desse tema também, da missão de Allan Kardec, a gente vai compreender quem foi Allan Kardec, né? Quem é esse espírito que ele fez, qual a importância desse seu exemplo. Então a gente pode começar falando que Allan Kardec trouxe para nós a grande voz do Consolador prometido por Jesus. É isso que a gente sabe. Jesus prometeu o Consolador que ficaria conosco e ele saiu. Kardec trouxe esse Consolador. E através desse Consolador, ele veio reconstruir, né, com o objetivo de reconstruir o edifício da fé, a fé cristã, que estava abalada. Estava no momento em que o materialismo acabava predominando, no momento, né, que surgiu tudo isso, no momento em que Allan Kardec começou a fazer a sua missão, a desenvolver a sua missão, a gente tinha no mundo o materialismo dominando. As bases da religião estavam deterioradas por causa dos religiosos, dos responsáveis, da forma que fizeram, da forma que trataram os ensinamentos do Cristo. Então a gente estava numa fase muito complicada e precisou daquele momento realmente vir alguém para reconstruir essa fé, trazer os ensinamentos de Jesus de uma forma clara, de uma forma na sua pureza. E foi isso que ele veio fazer. Então a gente começa falando da vida de Allan Kardec. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804. Então daqui a uns dias, né, nós temos aqui um aniversário, a gente sempre lembra isso, né, um aniversário do nascimento de Allan Kardec. Seria de 214 anos, né, do nascimento de Allan Kardec, no dia 3 de outubro. Ele nasceu em Lyon, na França, e o seu nome não é Allan Kardec. O nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Era essa criança que nasceu nessa época. Estudou nos melhores escolas, né, nas possibilidades que tinha, sua família tinha condições para isso. Quando cresceu mais, foi estudar na Suíça, na melhor escola que existia, até para fugir um pouco da questão religiosa muito forte. Então ele estudou no Instituto Pestalozzi, que era o mais renomado na época, e lá ele desenvolveu toda a sua aptidão. Ele se formou, para ter uma ideia, ele se formou tanto em letras como em ciências, de uma forma geral. Ele aprendeu diversos idiomas e todas as ciências. Então ele já tinha uma grande capacidade. No Instituto ele também já lecionava. E quando ele se formou, voltou para a França, para Paris, e ele passou a escrever livros que eram usados nas escolas, mudar a base até do ensino do francês. Ele passou a dar aulas, e dava aulas de graça para quem não podia pagar. Então esse era o seu trabalho de desenvolver toda a parte da ciência, de ensinar, de ajudar as pessoas a aprender, de levar o conhecimento, de mudar as bases do conhecimento para que as pessoas aprendam mais. É uma situação até que a gente vivencia hoje. Nós precisamos mudar um pouco a base de como se buscar o conhecimento, de como se propagar o conhecimento, porque à medida que o tempo vai mudando, as pessoas vão modificando, evoluindo, a gente tem que mudar as bases. A forma de ensinar, ele fez isso no seu tempo.
ele modificou a forma de ensinar também. Então, durante toda a sua vida, né, de estudo, de profissional, ele desenvolveu dessa forma. E um homem extremamente bom. Por isso, quem não podia pagar, ele não cobrava. Ele já tinha, ele não era só uma pessoa muito inteligente, mas uma pessoa já com uma moral muito avançada. E aí, aos 50 anos, Allan Kardec é chamado para a sua missão. Aos 50 anos, ele recebe, né, o chamado da espiritualidade para desenvolver essa missão. O que acontece? Nós estamos aí, ele nasceu em 1804, nós estamos aí em 1854. Nós já, né, para quem não sabe ainda, desde 1849 começam algumas coisas a acontecerem no mundo. Primeiramente nos Estados Unidos, depois também na Europa, em toda a parte do mundo, que são manifestações dos espíritos para chamar atenção para uma nova vida, para uma nova realidade, para vir para o mundo espiritual que nós não conhecíamos. Então, desde lá quando ele completa 50 anos, ele é chamado, ele é convidado para assistir uma manifestação. E a princípio, ele sabendo disso, ele achava que era questões ligadas ao magnetismo, que ele estudava também. Então, era só manifestações, coisas, né, fenômenos magnéticos, mas quando ele é convidado e vai, ele encontra muito mais do que isso. Ele encontra aqueles fenômenos acontecendo e dando respostas inteligentes para as perguntas que eram formuladas. De imediato, ele viu naquilo, viu que aquilo era muito importante. De imediato, ele já percebeu a importância daquela missão e falou que aquilo, a primeira reunião que ele presenciou foi uma das coisas mais importantes que ele viu na vida dele. E aí, numa comunicação dessas, ele recebe do seu espírito protetor, o Zéfiro, a revelação da sua missão. Que ele estava ali para... ele estava sendo convocado, seria convocado pelo Espírito de Verdade para divulgar ou para estender, né, para mostrar tudo isso, essa nova realidade para o mundo inteiro. E aí, no primeiro momento, ele pergunta, né, o que eu preciso fazer para receber essa missão, ou para cumprir essa missão? E a resposta para ele, precisa fazer o bem. E dispor-se a suportar corajosamente qualquer provação para defender a verdade. Então, esse foi o chamado. Você tem uma missão, é uma missão muito importante, e ele diz o que eu preciso fazer, né, o que vai ser exigido de mim. E, numa primeira comunicação com o Espírito de Verdade, porque nós estamos falando aqui de um momento em que tem um conjunto de espíritos sob o comando direto de Jesus, trabalhando na divulgação, ou no trazer todo esse conjunto de informações novas que ia ser consolidado por meio do trabalho de Allan Kardec. Mas nós temos um conjunto de espíritos e entre eles o Espírito de Verdade, que há controvérsias, né? Não vamos entrar aqui no mérito, se é Jesus diretamente, se não é, mas sempre com esse nome. É o Espírito que vai trazer a verdade absoluta, a verdade correta, o que é realmente a verdade. Desse Espírito diretamente, ele recebe o encargo dessa missão. Você está sendo chamado para essa missão. E ele questiona, será que realmente tenho condições? Será que eu sou o melhor para fazer isso? Já tem algumas pessoas estudando esses fenômenos há algum tempo, né? Será que eu estou apto para isso fazer? Né? Estou apto para esse cometimento? Aí tem a resposta do Espírito de Verdade, uma parte dela. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se não fizeres o que for necessário. Suscitará contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados, se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. Terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua saúde, da tua vida. Então, esse era o convite para a missão, e isso dizendo o que iria acontecer. Então, esse é o chamado. Agora, imagine nós sendo chamados para uma missão, dizendo o que nós vamos passar. Pensa que ele já tinha um nome consolidado, ele já era um professor respeitado, um estudioso respeitado, já tinha uma vida formada, e o que ele estava sendo chamado a passar por isso tudo. Esse era o convite da sua missão. Ele sabia já aquilo que precisava ser mostrado, mas... ao saber se ele estava apto, ele recebe a informação. Nós estaremos sempre ao teu lado.
não te faltará nenhuma assistência, mas você vai ter que passar por muitas dificuldades. Então, esse é o convite. E o que Allan Kardec responde? Ele simplesmente diz: aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. Está em tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Então, ele veio com uma tarefa muito difícil, realmente, mas com pessoas ao seu lado para ajudar, desencarnados e também encarnados, né, para o ajudar nessa missão bem complexa. Né? E ele começa, então, a fazer o seu trabalho. Começa a fazer o trabalho, primeiro, nas reuniões em casas de amigos. As reuniões já aconteciam em Paris regularmente, as pessoas se reuniam no salão para ver as mesas girando. As mesas dançavam, a gente não consegue só imaginar como era isso, né? E começavam a fazer perguntas frívolas, saber de coisas do futuro, como às vezes a gente já teve em outros momentos, né? Querendo saber o nosso futuro, querendo saber o que vai acontecer. E as pessoas já faziam isso, as mesas respondiam as perguntas, batendo pancadas, cada número de pancadas significava uma letra. E só que ele percebeu que naquele ambiente não dava. Ele começou a fazer em casas de amigos, várias pessoas participavam, mas na hora que ele percebeu, ele começou a dar outro rumo para as reuniões. Ele começou com uma prece inicial, pedindo amparo dos espíritos e fazendo perguntas importantes, perguntas mais que tinham sentido, e não perguntas frívolas. A maior parte da assistência, da plateia, daquelas reuniões, já não começou a participar mais, ficaram aqueles que tinham interesse em realmente aprender. Então, assim começou o trabalho de Allan Kardec, em reuniões com médiuns. Ele percebeu de imediato que precisava de algumas pessoas específicas para aqueles fenômenos acontecerem, que eram os médiuns, pessoas que tinham uma condição, né, fisiológica de permitir a manifestação dos espíritos. Então, nessas reuniões tinham algumas médiuns, meninas, mocinhas, algumas que começaram esse trabalho. E ele percebeu de imediato também que os espíritos não são melhores, entendem mais, são mais evoluídos só porque desencarnaram. Ele já percebeu muito rápido que ali eram a alma dos homens que desencarnaram e eram da mesma forma como eles estavam encarnados antes. Então foram coisas que ele já foi percebendo e ele foi pautando essa reunião, as reuniões, né, que foram acontecendo a partir dali. Então ele foi fazendo perguntas e ele recebeu também um conjunto grande de perguntas, porque essas manifestações não aconteciam num lugar só, elas estavam espalhadas no mundo. Várias pessoas perceberam, em vários lugares isso aconteceu, as pessoas começaram a perguntar e obter respostas. E ao saber do trabalho de Allan Kardec, esse conjunto de perguntas foi parar nas mãos dele. E ele foi confirmando tudo. Era perguntado naquela reunião e era passada para outros centros espíritas, né, podemos dizer, outras pessoas que estavam reunidas, fazerem as mesmas perguntas para outros espíritos e receber para confirmar aquelas respostas. Tem um relato de uma das médiuns que trabalhou com Kardec, ainda criança. Ela fala que as reuniões eram da seguinte forma: era o senhor Allan Kardec, né, os espíritos, uma espécie de um lápis, que elas encostavam, as médiuns encostavam a mão, e eles escreviam numa ardósia todas as respostas. Era assim que se dava. Só que tinha ocasiões que Allan Kardec conversava com os espíritos e questionava, porque ele achava que a resposta ou aquela formulação não estava de acordo com a razão, não estaria correta. Então ele questionava os espíritos como se estivessem conversando com os homens. Será que essa informação que vocês estão passando é essa mesmo? Não faz sentido. Muitas vezes questionava o espírito de verdade para resolver a questão, e o espírito de verdade dava razão a Allan Kardec. Tal a sua condição de fazer aquilo, de entender, né, aquilo que estava sendo dito. Então, ele confirma dessa forma que nem todos os espíritos estavam em condições de conhecer tudo, compreender tudo, né, da melhor forma, ou passar tudo dessa forma. Ele já tinha realmente a capacidade para isso. E Allan Kardec, né, como um homem de ciência, aquele espírito de verificar tudo, né, confrontar tudo, não aceitar nada sem verificar todos os detalhes. Era a sua forma de trabalhar já antes, né, quando escrevia os seus livros, quando lecionava. Então, para tudo ele observava, comparava e julgava. Era a sua regra padrão para tudo, para fazer esse trabalho. Então, um trabalho bem meticuloso para não aceitar ou para evitar que
informações que não fossem corretas, que não fossem as melhores, viessem parar naquilo que seria a codificação. E aí depois, então, esse trabalho começa em 1855, e em abril de 1857, mas especificamente 18 de abril, sai a primeira edição do Livro dos Espíritos, para a divulgação da verdade revelada pelos Espíritos. Então, em 1857, é um livro com menos perguntas do que a gente tem hoje, depois ele foi revisado, mas ali sai o primeiro livro. Foi uma reunião, quando o livro chegou na livraria, né, se reuniram, comemoraram, né, essa primeira edição do livro, e nessa reunião com todos os amigos, todas as pessoas ali que trabalhavam, uma das médiuns recebe uma comunicação, uma mensagem grande de São Luís. E uma parte dessa mensagem, ele fala da seguinte forma, só para a gente situar, né, como era, o que estava acontecendo e o que ainda iria acontecer. Então, São Luís fala: sabemos que nos cumpre vencer o principal inimigo da verdade, o materialismo. À luta, pois, cada um de nós, em seu setor, combatamos todos, sem hesitação, o rancor oposicionista. Batalhemos todos, sem temor, contra a rotina retardatária. Guerreemos todos, sem arrefecimento, a perseguição. Mas na luta empreguemos somente as armas nobres dos cavaleiros da verdade. Quais são essas armas? A humildade, a prudência, a tolerância, a persistência. Sim, essas as nossas armas. Na batalha da luz contra a treva, outras não são permitidas que as do Evangelho. Então ali era o começo. E São Luís já estava alertando. Agora vai começar a luta. Agora as pessoas vão tomar conhecimento disso, né, desse conjunto completo de informações, e vão começar todas aquelas tribulações que foram formadas, né, que iria passar. E aí todos ali teriam que guerrear, mas guerreando usando as armas do Evangelho. A persistência, a humildade, a prudência, a tolerância, né, são as armas para todos desenvolverem em si, para enfrentar todos os obstáculos, todas as dificuldades que viriam dali para frente. Então, o Livro dos Espíritos, o que contém nele? Ali tem um repositório dos ensinamentos sobre a existência e a natureza dos espíritos e a relação com o mundo corpóreo. O Livro dos Espíritos traz informações sobre o Evangelho, traz informações sobre esse mundo novo, que até então a humanidade terrestre não conhecia, não tinha um entendimento claro sobre a existência. A mediunidade sempre existiu, as pessoas se comunicarem, isso sempre aconteceu de milênios, mas uma clareza da relação do mundo corpóreo, do mundo espiritual com o mundo físico aqui encarnado, aconteceu após o Livro dos Espíritos. Aqui trouxe, explicando como isso acontece, como isso se dá. Então essa é a novidade. E o que decorre disso? De toda dessa informação nova? Abre novas perspectivas para nós. Nós começamos a interpretar melhor as leis divinas. Nós conseguimos entender melhor esse Deus amoroso que Jesus veio nos trazer. Esse Deus de amor, que é amor. Que antes não era assim, né, da forma que nos ensinavam antes, mas a gente consegue entender. Porque quando a gente olha hoje tantas diferenças no mundo, às vezes a gente fica na dúvida. Cadê esse Deus justo que tem diferenças? E a doutrina, o Livro dos Espíritos, começa a nos mostrar como as coisas funcionam e que realmente tudo é justo, tudo está em seu lugar e as pessoas têm as mesmas oportunidades e vão fazer da sua vida e vão colher os frutos de acordo com aquilo que fizeram da sua vida. Então, é essa revelação, né, da sucessividade da vida, de que nós não somos nós temos só essa existência aqui, hoje, não é ela responsável por tudo que nos acontece, nos abre uma possibilidade também, nos alivia completamente. Nos traz uma consolação imensa, porque a gente sabe, muitas vezes porque sofre em algumas situações, mas sabe também que podemos resolver isso e mudar isso para o futuro. Então, nós temos a condição de corrigir tudo que nós já fizemos de errado e mudar e fazer da nossa vida o que eu quero para mim no futuro. Nós temos que escolher isso hoje. Então, esse aprendizado contínuo que nós temos em todas as nossas existências vai acumulando e o Livro dos Espíritos nos abriu isso tudo. O homem começa a descobrir a si mesmo, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Essa resposta veio sendo respondida
essa resposta a essas perguntas está no Livro dos Espíritos, né, que é essa primeira obra. E não parou na primeira obra, né? Nós temos hoje na codificação, são 5 obras. Ela começa com o Livro dos Espíritos e outras foram sendo desenvolvidas. Nós temos então o Livro dos Espíritos em 1857, o Livro dos Médiuns, que é o Guia dos Médiuns, né, dos Evocadores dos Espíritos, que foi publicado em 1861. É um livro que traz todas as informações de como lidar, né, como os médiuns devem fazer o seu trabalho. O terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. A história desse livro é interessante quando ele vai trabalhar, porque os espíritos, o espírito de verdade, os espíritos orientadores, o aconselham a se recolher, a fazer esse trabalho, a não falar para ninguém, a não dizer o que ele estava fazendo, que trabalho estava sendo desenvolvido, e ele ficou mais recolhido, e todos só souberam quando estava pronto o livro e o nome do livro. Qual era? Que era o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a importância dessa obra que ia esclarecer o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, vocês conseguem imaginar o alvoroço que isso ia causar? A repercussão que isso ia causar na base religiosa de então? Você estava trazendo novas explicações para aquilo que Jesus Cristo deixou. Então, isso tudo foi feito só por ele, sem disso. Aí o nome do livro que ele deu acabou sendo modificado até antes da impressão, que ele sugeriu imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, aí alguns o convenceram, então ele tinha a humildade de aceitar também que outras pessoas podiam ajudá-lo, né? Não dizer que só aquilo que ele pensava da forma que ela estava pensada. Esse nome mudou no momento da impressão, né? E saiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Então essa é a obra, assim, de uma importância, né? Eles falam assim, a obra mais importante. Muitas vezes a gente pensa que é o Livro dos Espíritos, porque ela traz um conjunto de informações que nós não tínhamos. Mas o Evangelho, ele abre as portas para nós compreendermos a mensagem cristã. E é o que nós precisamos para a nossa vida. Então, essa é a importância. O quarto livro é O Céu e o Inferno, que fala da justiça divina segundo o Espiritismo. Ele traz uma série de informações, de comparações para se mostrar que não faz muito sentido a existência do inferno, do céu ou do inferno, né? De que, na verdade, não existe um lugar fixo para isso. Então, ele vai apresentando uma série de argumentos nesse sentido. Numa segunda parte, traz informações sobre a condição espiritual de muitos espíritos que desencarnaram, desde as condições mais de mau sofrimento até os bons espíritos. Ele vai mostrando como é essa desencarnação. É um livro que traz um conjunto de informações muito importante, que nos esclarece muito. E o último livro, que é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ele traz informações sobre a origem, a formação do nosso planeta, a origem, né, da formação dos seres vivos, da formação das primeiras encarnações dos espíritos, e traz essas análises sobre os chamados milagres de Jesus. Né? Então, são obras muito importantes e que ampliam em nós, né, esse consolo trazido pela doutrina espírita. Quando a gente vai conhecendo, vai estudando, vai compreendendo mais, nós temos aquilo, né, que se coloca aqui, conhecer, que Jesus colocou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, cada vez que a gente vai conhecendo mais a verdade que está na codificação e que já foi ampliada por vários livros que complementam essa codificação, nós vamos nos sentindo mais livres. É esse sentimento realmente. Precisamos desenvolver em nós o sentimento também de amor, que vem através dos ensinamentos morais, né, trazidos pelo Cristo. Mas o conhecimento dessa verdade nos dá mais liberdade. Além disso, Allan Kardec escreveu também um livro chamado O que é o Espiritismo. E por que ele fez isso? As pessoas começavam a fazer perguntas para saber se valia a pena ler o Livro dos Espíritos. Era mais ou menos isso. E ele fez um livro menor, em que ele explica algumas coisas e dá como uma introdução para o Livro dos Espíritos. E colocou ali diversas perguntas de pessoas, perguntas que algumas pessoas faziam, e ele foi respondendo naquele livro, para começar, né, a introduzir. Será que vale a pena eu realmente estudar essa doutrina? Né, o que é isso? Aí tem esse livro. Além disso, né, da codificação, porque os espíritos falaram para ele, não basta só escrever 2, 3, 10 livros. Você vai ter que se doar para o conhecimento, para
divulgar, né, esses novos conhecimentos. Então ele fundou a Sociedade Espírita de Paris, um centro espírita, e um centro de estudo de todas as novas informações que chegavam. Ali tudo que era discutido, né, muitas vezes ia parar nas suas obras. Ele fundou também a Revista Espírita. Ele tinha algumas informações que saíam, né, regulares, era uma revista, né, que tinha a sua publicação regular. E ele fez um trabalho de divulgação, de estar presente em todos os lugares. Então os espíritos, né, inicialmente falaram que ele, se não fizesse isso, ele teria provavelmente mais tempo de vida. Mas como ele ia ter que fazer um trabalho árduo, um trabalho de escrita, ele ia acabar consumindo muitas energias e ia desencarnar mais cedo. Porque a sua dedicação ia ser muito grande. Né, o consumo de energias vitais seria muito maior em função do seu trabalho. Que não era só escrever os livros, era codificar tudo, era divulgar, era receber os ataques e revidar com as armas do Evangelho, né, que são aquelas colocadas. Esse foi o seu trabalho. Então, Allan Kardec viveu esse período, após os seus 50 anos, né, ele apagou aquele professor e escritor já conhecido para se transformar nesse homem que foi atormentado, caluniado por aqueles que não entenderam o seu trabalho, por aqueles irmãos ainda, né, que não compreendiam aquilo e achavam que aquilo estava transformando, né, todas as relações de poder existentes, mas ele cumpriu a sua tarefa. Ele transformou realmente, naquele momento em que ele aceitou a sua missão, a sua vida se transformou totalmente. E ele é apagado para muitos, ou para a maioria, que as calúnias eram maiores muitas vezes do que aqueles que continuavam ali seguindo. Ele desencarnou, né, no momento como Allan Kardec. E Hippolyte ficou para trás. Ninguém mais ressaltou aquele professor de antes, né? Era Allan Kardec, que muitos não compreenderam, não aceitaram, não entenderam, né? Mas deixou esse legado que ia ser reconhecido, com certeza, que hoje é reconhecido, que foi reconhecido no começo da doutrina espírita, e fica para a posteridade a importância desse seu trabalho. E ressaltando assim, quem é Allan Kardec? Né? Quem é esse espírito? Tem uma palestra bem interessante que a gente consegue encontrar no YouTube, do Haroldo Dutra, que ele fala quem é Allan Kardec, esse espírito, porque assim, não é muito simples, ou não é completo dizer que Allan Kardec era um homem muito inteligente, né, que conseguia compreender tudo isso, desenvolver tudo isso, codificar perfeitamente, de uma forma tão clara, esse conjunto de informações, né, dando um corpo de doutrina, que é muito simples falar só na sua inteligência, ressaltar a sua inteligência, a sua moralidade, falar que é um sábio. E aí ele vai para a escala espírita, que é uma escala que está no Livro dos Espíritos, que dá a condição espiritual de de todos os espíritos, né, encarnados e desencarnados. Ele dá uma escala de 10 fases. E nas últimas fases você tem os espíritos superiores. Logo, é a penúltima, porque a última é o espírito de luz, é o espírito puro. É a última fase que nós vamos chegar a ela. No grau, né, essa escala espírita dá uma escala em que nós vamos caminhando até chegar em espírito puro. Antes do espírito puro, a gente tem o que ele chamou no Livro dos Espíritos de espíritos superiores. E nessa palestra, Haroldo Dutra fala que Allan Kardec já era um espírito superior. Então, na verdade, ele fazia parte daquele grupo de espíritos auxiliando diretamente Jesus, desencarnado, só que ele veio para fazer o trabalho material. Então, ele integrava aquele grupo que estava auxiliando. E ele dá diversas mostras disso, lê mensagens, né? Apresenta uma série de informações para comprovar. Até uma de São Luís, em que ele chama, na mensagem, São Luís chama Allan Kardec de mestre, né? De meu amigo. Então ele vai citando diversas situações para mostrar a condição espiritual de Allan Kardec, encarnado para fazer aquela obra. Então a gente tem aqui mais uma oportunidade, entendendo essa forma de trabalho de Allan Kardec, de ter um exemplo de como trabalhar. Então a importância dessa missão também nos dá essa possibilidade, como um espírito evoluído nessa envergadura esteve aqui na Terra e fez o seu trabalho. E aí uma das coisas que me chamou a atenção, porque começa a mudar a nossa vida, é nós aproveitarmos todas as oportunidades que estão à nossa frente para estarmos preparados
para nos prepararmos para qualquer chamado que for feito. A gente não pode desperdiçar as oportunidades de aprender, de desenvolver algo em nós, seja intelectual ou moral. Nós temos, tudo pode ser útil. Ele passou 50 anos se preparando aqui, nessa condição, estudando e se preparando para essa missão. Eu não sabia de imediato o que iria acontecer, mas ele fez, ele desenvolveu muito bem esse seu trabalho. E nós nascemos, crianças, aprendemos, estudamos. O que a gente faz com esse tempo nosso? De que forma a gente está adquirindo esses conhecimentos que vão ser úteis? Porque o próprio Allan Kardec já diz, você precisa, né, das duas condições, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Nós não vamos só progredir só de um lado. Né? Assim, em algumas situações, né, se fala do desenvolvimento moral, ele é mais difícil, esse sentido ele é mais complexo. Então, o desenvolvimento intelectual depende dessa disposição de aprender. Mas uma coisa vai ajudar a outra. Então a gente tem que estar preparado, aproveitar todos os momentos, fazer bem feito tudo o que fazemos. Porque isso serve tanto para auxiliar no progresso do mundo, como para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para fazer outras tarefas mais importantes lá na frente. Então esse exemplo do seu trabalho, de como ele pautou a sua vida para fazer esse trabalho, também é importante para nós. E depois, né, de passado esse período de feito tudo isso, de publicado, de ter consolidado, né, a doutrina espírita, uma das notas que a gente encontra no livro Obras Póstumas, porque aí tem um livro, né, chamado Obras Póstumas, que foi publicado depois da morte dele, que reuniu diversas notas, anotações que ele tinha feito, né, comentários de outras pessoas, reuniu num livro que chama Obras Póstumas, e a gente encontra a maioria dessas informações que a gente está passando aqui, né, nesse livro. A base para essas informações estão no livro Obras Póstumas. E lá tem uma nota em que ele fala, em algum momento, né, já depois de tudo feito, ele atesta que experimentou todas aquelas vicissitudes que o Espírito de Verdade falou para ele. Ele passou por todas aquelas situações. Ódios encarniçados, injúria, calúnia, inveja, ciúmes, traição, ingratidão. Tudo realmente aconteceu da forma que foi dita. Mas ele disse que nunca sentiu desfalecimento. Apesar de tudo isso, ele sempre sentiu um amparo. Ele sempre conseguia não deixar aquilo tudo atingir. Então, realmente foi da forma, né, que falaram. Se ele fizesse a sua parte, as coisas iam acontecer e ele estaria sempre amparado. Mas ele falou também que ele também recebeu compensações muito maiores do que essas tribulações sofridas. As compensações foram maiores. E isso os espíritos não falaram para ele. Isso ele percebeu. Então, apesar de tudo que aconteceu, né, todas as compensações, a simpatia das pessoas que estavam ali, todo o apoio que ele recebeu foi muito maior do que aquilo. E tem uma dessas provas, né, dessas mostras de simpatia, ou do que seria essa compensação, que eu quero relatar para vocês, que está no livro O Espírito de Verdade. O título chama Um Século, que é uma carta para o Allan Kardec. Essa história eu acho bem interessante, foi uma das primeiras histórias que eu conheci. Assim que eu conheci a doutrina espírita há mais de 20 anos, eu lembro de ler essa história, ela me marcou muito. Quando eu comecei a ler, eu disse, eu preciso falar dessa história. Então, Allan Kardec estava num daqueles momentos em que tudo estava difícil, faltava dinheiro, muitas vezes faltava recursos financeiros para tocar a obra. E os espíritos cuidavam disso também. As coisas aconteciam na hora que tinham que acontecer. Então não era só as dificuldades morais, vamos dizer assim, né? os inimigos perseguindo, mas as dificuldades financeiras também para fazer. Porque o seu trabalho era só naquilo. O retorno, os livros eram vendidos, alguns eram doados, mas também eram vendidos, mas não eram suficientes, né, para se fazer tudo, cumprir, viajar, divulgar, né, todo o trabalho que era feito. Então, daqueles momentos, uma manhã de abril de 1860, ele estava lá meio triste, acabrunhado, preocupado, né? Já estava consolidada a Sociedade Espírita de Paris, os livros estavam sendo vendidos, mas estava difícil, né? Tocar, a situação financeira estava complicada, a pressão aumentava, chegavam cartas criticando de todos os lugares, reclamando de tudo que estava sendo feito, e ele ali triste, naquela manhã, a sua esposa Gabi chega com um embrulho, um envelope, né? Um embrulho, e coloca na mão dele. E ele abriu o embrulho
e tinha uma carta singela que começa assim: com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe antes de tudo prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. E aí, na carta, ele relata. Um dia, ele se encaminha para uma ponte no rio, para pular da ponte, ele encosta a mão e cai um objeto. Quando ele pega, era um livro. Aí, quando ele pega aquele livro, ele abre o livro, né? Percebe, vê o que é aquilo, acha estranho, fica chateado, o que é isso, né? Me atrapalhando, pega aquele livro e aí ele busca, ele lê, ele abre o volume, abre o livro, né? Abre a primeira página e está escrito da seguinte forma: essa obra salvou minha vida, e uma assinatura. Aí quando ele vê aquilo, ele se interessa, né? Chama atenção para que isso se dá, começa a devorar o livro, começa a ler o livro, e aí desiste da ideia. E o que ele faz? Encaderna o livro, ele é encadernador. Aquele mesmo livro ele faz uma bela encadernação, escreve outra dedicada, escreve embaixo, e a minha também, e encaminha com essa parte inicial, conclamando Allan Kardec a continuar o seu trabalho, pela importância da sua obra, o que ele fez na vida, né, daquela outra pessoa e dele também. Então, quando Allan Kardec recebe aquilo, imagina vocês, né, a gente fazendo um trabalho e recebe um reforço dessa forma. Então, esse tipo de consolação que Allan Kardec se referiu, né, no seu trabalho, para reforçar o seu trabalho. E essa história realmente é bem interessante, né, para dar esse exemplo. Então, em 31 de março de 1869, Allan Kardec desencarnou e deixou consolidada a doutrina espírita, que ela que nos consola, que trouxe realmente e cumpriu a promessa de Jesus de trazer o Consolador prometido, né, que está aí conosco até hoje, vai continuar conosco e vai ser a base para todas as mudanças, para tudo isso que vai acontecer no nosso planeta, né? Então, está escrito aqui na parte aqui de baixo, né? Jesus é a porta da nossa redenção espiritual. Kardec simboliza a chave que abrirá para nós essa mesma porta, ampliando nossa visão e possibilitando-nos alcançar horizontes mais altos da vida. Então, Jesus é a porta, é através dela. Jesus já disse, né? Quem vem a mim é o Pai, senão por mim. Ele trouxe os ensinamentos, ele trouxe o que devemos fazer para chegarmos à nossa redenção. E Kardec trouxe a chave. Como abrir essa porta? Como nós vamos chegar a isso? Então, qual a importância da missão, né, desse nosso Consolador? A importância, né, capital. E é isso. E nós precisamos, né, seguir o seu exemplo, aproveitar o seu exemplo até nas nossas pequeninas missões. Naquelas que temos, já temos, que vamos ter. Vamos estar pensando, vamos estar preparando, nos preparando para aquilo que pode ser. E não é só dentro da doutrina espírita. Nós temos muitas coisas para transformar no nosso mundo, em todas as áreas. E nós estamos aqui como os trabalhadores de última hora para fazermos isso. Então nós temos que nos preparar para nas nossas profissões, na nossa família, em todas as áreas nós fazermos, cumprirmos a missão que podemos ser chamados. Façamos essa transformação que o mundo precisa em todos os setores da nossa vida. Então esse é o chamado para todos nós. E obrigada pela atenção.